Fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de erro e de dor. Fala-me cada dia, sempre em teu nome. Ouve tua voz, eu quero, e nesse meu som, para teus filhos fala, e no caminho bom, e na bondade os guia, a pedir os santos dons, querer consagrar-se para suas vidas, obedecer a Cristo e com fervor fale suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de erro e de dor. Fala-me cada dia, sempre em teu nome. Ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me a tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de erro e de dor. Fala-me cada dia, sempre em teu nome. Ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Amém? Você minha vida, ó Senhor, te louvarei. O teu fogo é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, quero a
mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já que fogo e terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos,
Quem for fiel até a morte, Deus a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue, os irmãos que morreram sangrando. Eu mandei o evangelho vencendo, eles iam morrendo, de quem estou falando. Eu sou a semente do sangue, os irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram sangrando. Pra manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo, de Cristo falando. Aleluia! Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Peço que você permanece com o pé, passar para o céu do Senhor de oração em horas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus, queremos te amar, Senhor, glorioso Deus. Ajuda, Senhor, Senhor Jesus Cristo, Deus, meu Pai. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, amém. Nesta noite, Pai, que o Senhor prossegue, meu Pai, mais e mais, Senhor, da glória, meu Pai. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, Senhor, da glória, meu Pai. Abençoa o teu céu, abençoa sua esposa, meu Pai. Aleluia, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Confia, meu Deus, a minha vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Saúde ao lado da igreja com a Santa Paz de Cristo. Sempre, irmãos. Aleluia, Deus. Seguimento ao bom trabalho que Ele nos deu. Mesmo que as lutas falam o Evangelho, bom combate. O Evangelho, bom combate. É um sinal que Ele estava muito bem convivido com a presença do testemunho de Cristo. Quem é o testemunho de Cristo? Quem dá testemunho de Cristo
O Senhor, quando ele foi combater contra os tradicionais da lei, ele não combatia orando, ele combatia depois da oração. Ele orava praticamente nas noites das Olimpíadas, e ia ensinar a multidão, era usando o que? Todas as vezes que preparado com a multidão, ele já usava o que, irmãos? A palavra. Então nós temos que ter esta convicção da palavra. No capítulo 5 de Lucas, sobre a pesca maravilhosa, primeiro ele tinha ensinado. Depois de ensinar, ele não orou para que a pesca, os peixes aparecessem. Ele lançou o ministério da palavra. Então nós temos como regra de prática o ensinamento bíblico para o nosso melhor enredo espiritual e vencer qualquer obstáculo, fazendo uso da palavra. Exatamente isso. E nós temos uma certeza, os que descobrem o que é a palavra, nós temos certeza de salvação por meio de sermos consagrados pelo ministério de Cristo Jesus, usando a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra se realiza no ministério, primeiro o ministério da oração. Na oração. Depois do ministério da oração, é indispensável usarmos o ministério da palavra, para que saibamos responder algo dentro da própria vida. Um exemplo: por qual motivo Ananias e Safira morreram imediatamente? Não, porque não se arrependeram. Está compreendendo? Todo. Mentiu e não se arrependeu. Mentiram para o Espírito Santo. Toda a contradição que o homem comete, Deus dá uma advertência. Se ele resistir, então o pecado prossegue. Se arrepender, a sentença é cancelada. Caim, porque descartou semblante, não se fará dia bem, não será aceito por a tua oferta se bem fizeres. Por que Caim pecou e foi amaldiçoado? Porque ele não se arrependeu. E tudo realiza assim, para não trazermos uma doutrina extremista fora do contexto bíblico e pecar sobre. Mas tu tem que pedir perdão, né, pastor? E crer. Pedir perdão e se arrepender, não fazer mais, não é? Não, tem pecado que é assim. Tem pecado que você não consegue viver se não cometer. Agora, tem pecado que você consegue viver a vida toda e não cometer uma vez. Agora, existe, quando Jesus disse à mulher, capítulo 8 de João, vai, não peques mais,
Sim, agora igual a irmã está dizendo, o pecado é pequeno. Só que você pequeno, ele foi alimentado. Ele vai contribuir para se tornar pecado. Não diz outro, ele vai progredir. Sim. Vai progredir de Vai pequeno, progredir. vai progredir e vai virar um pecado grande. Isso. Aqui está exemplo. É aqui Hebreus, vamos aderar, depois de acabou. Não, e outra também sobre o pecado. Por exemplo, se a gente faz algo com uma pessoa errada, a gente maltrata aquela pessoa. Aí a gente se arrependeu. Aí a gente pede perdão só para Deus, compensa, ou a gente tem que pedir para a pessoa e para Deus? Os dois. Para quem você errou. Os dois. Pessoa. Primeiro eu tenho que pedir para a pessoa que eu perdi. Pessoa. Primeiro eu tenho que pedir para a pessoa que eu maltratei, e depois eu me humilho perante Deus. E desde que as duas pessoas se acertarem com paz, aí a confirmação está em Deus. E confia. A partir da hora que a pessoa já me perdoou, aí já está liquidado. Deus já me Ele perdoou. não foi direto a Deus. Aí eu já liquidou. Foi direto à pessoa. Que nem eu já errei, pastor, mas eu pedi perdão. O perdão é o escape da nossa perseverança. E é o meio de nós continuar sempre conservados por meio da oitava, última e eterna aliança. Essa é a questão. Por isso que nós temos a escola bíblica, que é onde, além de comentários, os comentários mais completos sobre isso. Ora, a pessoa ela pode viver a vida toda e não roubar, ou não adulterar, ou não prostituir, porque a santura só vem depois do pecado pequeno. É o projeto que vai traçando esse pecado por omissão. Esse tipo de pecado, a pessoa pode até mesmo cometer. Só que o arrumar o pensamento, que não seja por esse, mas por outros, que ele aparece. Se a pessoa alimentar, agora nós está dizendo, todo pecado leva para a condenação. Mas por quê? Porque o pecado ele tem raízes. Igual o pecado que ela cometeu, poderia ser cortado na hora, Adão. Porque primeiramente ela olhou e continua atraente por aquela fruta, né? Continuou. Mas depois ela chegou a uma conclusão que a serpente estava certa. A serpente não, o inimigo, só a serpente estava certa. Aí ela sentiu o quê? Desceu e comer. Ela já foi atraída por dois tipos de concupiscências. O primeiro pensamento é concupiscência, só que não é vil. É concupiscência normal que todos podem passar. Mas ela passou pela concupiscência dos olhos, foi a vil, foi a concupiscência. Ela passou pela concupiscência da carne, que é a concupiscência vil. Vil quer dizer constante. Fazer toda hora. Pensar e não parar mais. Né? É assim. Continuar. Depois da consciência viu, ela entrou pelo processo da subida da vida. Não consultou a ninguém, não deu. Conta própria. Aí o pecado gerou a morte. Por isso que todos morreram. Aí não aponta ela, aponta Adão. Se arrependeu. Depois, quando eles estavam ali também, e o Senhor falou que ele podia desfrutar de tudo ali, né? Mas nem tocar na árvore do bem e do mal. Era a sétima orientação chamada lei condicional. Lei condicional, uma única lei que Deus criou Adão. Por isso que nós temos essa matéria da lei da graça, nós temos que ter muito cuidado para tomar atitudes segundo a lei. Porque encontramos na Bíblia somente dois homens que Deus entregou esse tipo de lei. Primeiro foi Adão, ela foi condicional, porque ele estava condicionado a não comer do fruto proibido para não perder a inocência.
ser crucificado. Também não foi possível, porque as leis eram muitas. É bom nós estar sempre comentando muito cuidado sobre Deus abençoar na graça e a pessoa vai pela lei. E a gente vê que não são poucas pessoas que fazem isso. Uma grande quantidade de pessoas. Jesus adverte isso plenamente. Faça compromisso para hoje, porque amanhã não pertence a vós. E Deus cooperar. Se ele, né? É o pão nosso de cada dia, só que o povo, por às vezes, Ignorância. talvez não é culpado, talvez pessoas as pessoas que foram prioritárias não tiveram essa visão de transmitir diretamente o poder dos primeiro filho para a primeira aceitação. E aí agora ficou esse Deus me falou, Deus me fala, Deus me mostrou e a Bíblia nada. E a palavra deixando de lado. De lado, e isso é pecado tão grave que chega o momento de cancelar o sacrifício de Cristo lá na cruz. Então nós temos que ser muito bem conveniente. E as pessoas às vezes anulam, já falei, só eu vou afirmar novamente. Sua emoção. Quando uma pessoa marca uma campanha, não faça compromissos solenes, senão ela está indo, voltando para onde ela saiu. Ela saiu do pecado, mas o compromisso solene leva a pessoa novamente aonde ele estava. Pecado. E o pecado é tão grave que Jesus se torna como paralelo e não como intermediário. Por isso a pessoa às vezes ainda vai quebrar a campanha. Ninguém tem certeza que vai começar um assunto e termina. É ordem de bíblica. E se porventura quebrar, a pessoa tem que estar orientada que ela não pecou. Por que ela não pecou? Se o Senhor assim permitir, né? Estaremos aqui. A irmã já gravou essa frase na ensinança de Tiago, né? 4, 13, 14. Né? Como Jesus também disse, não é? Basta cada dia o seu problema, o seu mal. Tome a sua responsabilidade de cada dia e siga-me. Ele nos isentou totalmente de viver pecando. E é uma coisa linda a palavra de Deus. Também, pastor, uma coisa também que o pessoal confunde muito lá no livro de Gênesis, de porque eles viveram ali ambos mundos, só que antes deles ali se tocar uns aos outros, né? Eles ali não tinham malícia, é bem diferente. Então tem pessoas que confundem essa parte. Eles estavam vestidos com a glória de Deus. Exatamente, não tinha malícia. Os animais não tinham ódio. Não é verdade, pastor? Isso. Eu entendo assim a O palavra. mundo era totalmente. Quando a gente vai pregar o milênio, a gente pega o milênio às vezes, mais à frente, muitas pessoas eles ficam sem compreender sobre que Jesus vai vir fazer o milênio. Porque na época de Adão era o paraíso sem ódio. Exatamente. E nada. Sem malícia também. Você podia tocar nos bichos, não fazer mal para você. Não fazia mal, porque não tinha ódio. Depois o ódio subiu lá do abismo. Essas coisas sobem do abismo, nós estamos no planeta no meio. Ou desce a glória, ou sobe o mal. Sobe o mal. Apesar que os animais também, até o dia de hoje, os animais eles não têm ódio. É nós que temos, nós que criticamos eles. Porque o lugar E deles eles, por exemplo, vamos supor, uma onça, ela pega uma pessoa não é por ódio, é para se alimentar. É para se alimentar. Porque se ela tiver a sua barriga cheia, farta, ela é um bicho manso. É só que no tempo de Adão, irmão, os animais se alimentavam, eles eram vegetarianos. Eles alimentavam de vaca, né? Da vegetação. Tipo vaca, boi, come só a grama. Os animais, todos eles. Só que hoje existe animal carnívoro. Tem. E naquela época não tinha nenhum animal carnívoro, eram os
que tinham as primícias do Espírito, gemiam também. Então não é um que está passando, não. Todos gemem. De uma maneira ou de outra, todos sentem fraquezas. É a lei do sabia. Sem Romanos 8, 22, 24, né? E esse corpo, né, esperando até que esse corpo seja desfeito dessa servidão, até chegar o momento exato da glorificação do corpo. Por isso que o cristão que aprende a palavra, ele não se desvia. Pode até entrar em alguns fracassos, mas não se desvia. Ele sabe que ele é e ele vive como está vivendo. Não é assim? Estão compreendendo ou não? Deixa eu adiantar uma parte aqui. As irmãs que pediu o exercício, pediram exercício, umas já entregaram, outras não. Uma duas? Eu sabia. Vocês fazem na próxima segunda. Eu na próxima segunda. A próxima você traz, não? Essa foi daqueles. Deus permitiu. É exercício. A senhora deu outro? Não, é o mesmo. Ah, não, eu não sei. A irmã está com o senhor, né? Quem vai pegar? A irmã pegou, a irmã. Ah, mas pegou já também. Acho que é só a irmã Sandra. Ninguém deu isso aí. Irmã Maria se pegou. Quem? Os irmãos que se interessaram pegaram. Porque para que serve o exercício? A Ética também não. Ela pegou. Para que serve o exercício, irmãos? Para não confundir uma coisa com a outra. Para ter a mente convicta na posição certa. É aquilo que realmente é certo. Por isso que é necessário que a nossa mente seja exercitada no bem. Para não confundir a lei com a graça. Não confundir uma coisa com outra coisa com a outra coisa. Justamente para entender bem o sentido. Não confundir Jeremias com Neemias, ou Ezequiel com Daniel, o Ezequias com Zedequias, isso também, não é? E é bom para que a nossa mente ela fique definida bem no assunto exato da palavra. Porque os profetas, eles profetizavam só de uma maneira só. Não é? Deus usa cada um de uma maneira. Biblicamente falando, Deus usa cada um de uma maneira, mas a maneira assim. Um tem vocação para limpar a igreja, limpar as cadeias. Outros já têm vocação para o público. Outros têm vocação para distribuir panfletos. Outros é mais chegar pensando sempre na igreja. Aí sim. Agora, quando se trata de pregação, é uma maneira só. Não tem duas maneiras de Deus usar a pessoa em pregação, porque a pregação é uma só. Se os irmãos dele que conheciam 10 profetas na Bíblia ou mais profetas, vocês vão encontrar uma só ideia, somente um assunto. Até mesmo as revelações, quando Paulo ia para Jerusalém, ele foi revelado, todos eles revelaram uma só coisa. Ele chegava na cidade, Deus passava a revelação a alguém passava a ele, tu irás a Jerusalém e serás preso. Depois chegava em outra cidade, Deus usava outras pessoas com a mesma revelação. E mais outra pessoa com a mesma revelação. Então não tem um revela e outro descontrola. Não. Por isso que hoje é perigoso você não prestar atenção no que Deus fala com você e que o outro lá na frente vai falar. É necessário que ele fale a mesma coisa, a mesma revelação. Fora disso é emoção que não tem. Fora disso também é procedência maligna, né?
examinar, cuidar e daí continuar aprendendo. É igual o médico. Ele nunca para de estudar. Né? É porque quanto mais você estuda, mais você aprende, né? E precisa. Igual a irmã Sandra me deu um livro pequeno, mas está certo ele. O livro é assim, prestou, né? As 3 etapas da graça. Está certo o livro. Muito bom. Qual foram as 3 etapas da graça? A primeira etapa está lá, mas está na pirâmide. Foi desde que o neto de Adão fundou o ministério pela graça até o dilúvio. Foi a primeira etapa. Depois que terminou o dilúvio, aí Deus chama Abraão e implanta novamente o ministério da graça. Graça que você é beneficiado antes das obras. É isso. Graça. E depois do ministério de Abraão, veio então esse ministério herdeiro do ministério de Cristo. Compreendido? Ministério, quantos ministérios? Da graça? 3. Quais? Entre o pecado de Adão e o dilúvio é 1. O ministério de Abraão, 2. E o ministério de Cristo, 3. Por isso que a gente que tem salvação, você tem mais tranquilidade. Não resta dúvida alguma. Tem aquela, às vezes você tem desespero que é o ser humano, a respeito da salvação, você tem menos ansiedade. Até pode ter, porque a gente é humano, mas não tem aquele traumatismo dentro da morte. Eu vou morrer, pai. Eu aceitei Jesus, não quero de maneira nenhuma ir para lá. Quero ficar aqui. Não deixa eu morrer, não, minha irmã. Não é assim que muitos dizem? Aceitou, mas não quer ir. Eu já vi ele pessoas fazendo devoto para não ir para lá. Ele come isso, vai murmurando, eu não quero ir não. Entendeu? Porque não descobriram ainda o efeito da salvação. Já vi pessoas falar assim, que tem medo de macumba. Eu falei, mas que coisa, a pessoa está na presença de Deus e tem medo de macumba. Eu falei, gente, a macumba não pega com crente, não é, pastor? De maneira Se você está na nenhuma. presença do Senhor, não tem como. A menos que é o crente que gosta de criar contendas. De criar problemas com ele e com os outros. Aí, quem não é crente, é contender. Mas se a pessoa está com aquela meditação. Eu não tenho, pastor. Se o senhor falar para mim lá no centro pregar a palavra, se o senhor está na frente, não posso ter medo. É porque a palavra de Cristo ela é absolutamente digna de confiança. Ela é digna de confiança. Se o Senhor disse, eles pisarão escorpiões, serpente, E nada fará mal. e nada lhes fará dano algum. Porque o senhor não falou para mim, né? Mas não sei se o senhor falar isso. Não, mas ele já disse para todos nós que Aí pronto. um de uma maneira, outro de outra, mas que Pegaram Tem as pessoas e que ensinar. Mas tem pessoas que a gente tem que
Então, a questão da família, a gente não receber a exaltação de outra família, de uma pessoa da família, isso é muito antigo, né? E apesar de Deus, ele deu a ordem para que as famílias sejam honradas, até em casamento. Quando Isaac foi para casar, o Abraão recomendou o seu servo, o seu contorno, que ele não procurasse uma mulher estranha, mas da mesma família de Abraão na época. E assim foi, só deixe depois o ser humano veio desconcertando. Ele fumava, pastor. Deus libertou ele do cigarro, ele do da cerveja. E ele sabe, uma vez, pastor, eu vou falar, não tenho vergonha de falar. Nós estamos aqui em aula, né? Sem cortar o seu assunto, claro. Você respeita com toda a comunidade. Uma vez eu estava fazendo a campanha lá no Bom Roberto. E o meu irmão tinha bebido muita cerveja, né? Aí ele chegou lá em casa e falou, mas como assim para a igreja? Eu falei, vai. Aí eu falei para ele assim, falei, vem assim para ele, pastor. Eu não sei se eu fiz certo, não sei se eu fiz errado. Aí eu falei assim para ele, você vai na campanha, que Deus vai libertar você desse cigarro e da cerveja, não se preocupa. Aí ele estava bebendo, pastor, ele não esquece disso até hoje. Depois que terminou o culto, foi uma campanha que eu comecei lá no Bom Roberto, ali no Jardim Santa Eduardo, né? Ele falou, irmão Zé, você pode me ajudar lá? Eu falei, posso, né? E aí, pastor, eu fiz 7, 14, fiz 21. E aí, pastor, quando terminou o culto, o pastor Roberto perguntou assim, irmã Rosânia, o seu irmão dormiu o culto todo? Ah, dormiu, é que ele estava com sono. Pastor, acabou. Desse dia de diante, ó, nunca mais é beber. Deus trabalha. Mas eu levei assim mesmo. Então, vamos aqui até na matéria, que é que nós comentamos faz tempo, devido a nossos comentários que enriquecem a razão da escola bíblica. Fazemos muitos reparos para que a pessoa, às vezes, ela não fica estruturada no pecado tão grave que para ela isso tem santidade. Por isso que temos que aprender a interpretação correta da palavra, não é? Aqui nesse panfleto, os irmãos têm ele, não tem? É a lei e a graça. Ah, tem. Tem. Distribuído a todos. Agora, essa graça que nós recebemos hoje, ela é de admirável, muitíssimo. Para Deus é admirável. Mas como pode Deus nos salvar e não impondo em nós as leis que ainda vão vir para ser cumprida? Referente, nós tivemos a outra segunda-feira, referente à observação do sábado, observação da lua, das luas novas, observação das festas das cabanas, que faz parte da integridade de servir a Deus, mas a nós, no momento atual, essas cerimônias não são requeridas. Mas Ele nos salvou. Imagina como é bom você ter uma estrutura plena. Olha o que diz aqui na palavra, as frases. O propósito da lei, revelar o caráter excessivo do maligno do pecado. Romanos 7, pecado. Romanos capítulo 7, capítulo 20, versículo 7.
limitado pelo tempo, porque somos limitados porque não podemos voar de um local para outro em tudo, limitado no tempo. E aí, mas essa questão de ser limitado, houve uma grande ignorância sobre Israel. E eles achavam que não era dessa maneira, que eles poderiam, por si próprios, por suas próprias forças, cumprir tudo o que Deus mandou. Sendo que Deus já tinha dito a Abraão que a aliança da fé, o tempo da graça, a personificação da graça, que em Abraão seria bendito as famílias. Só que Deus não impôs regras da lei a Abraão. Deus propôs para Abraão promessas. Promessas. Ele prometeu, ele jurou e ele sustentou, realizou e cumpriu. Só que a promessa que Deus fez a Abraão, aquele casal idoso, depois Deus reforçou as suas idades, e a nação foi criada, foi formada debaixo da promessa, e não debaixo da lei. Vocês não estão compreendendo? Por que foi debaixo da promessa? Quando Deus fez a promessa, eram duas pessoas, não era? Duas pessoas, era Adão, sabe? Somente. Amém. E ainda pessoas idosas. Porém, a promessa reforçou o piso das duas pessoas. Quando eles desceram para o Egito, desceram assim de 65 a 76 almas. Do correr de 400 anos, formou-se uma nação. Mas sem receber ordem da lei. Somente ser beneficiado por Deus. Lá no Egito eles estiveram como escravos. Mas na visão divina eles estavam como um povo eleito, por causa da promessa feita através da graça de Deus. E continuou. Tanto é que depois que Israel saiu do Egito, o testemunho claro que eles não saíram debaixo da lei. Por quê? Eles saíram do período da noite, escura, sem eletricidade, e Deus instalou a nuvem luminosa. Foi iluminando o caminho e foi guiando também a eles, como o GPS. E hoje eles se cruzam. Eles foram beneficiados assim, a claridade e a direção lá, só que eles iriam. Sem que eles fizessem o quê? Sequer um propósito. Porque é tanta oposição, né? Vou fazer isso para Deus me dar. Imagina ver. E é graça agora que nós estamos vendo. É graça. Aí eles, sem que eles fizessem para Deus um compromisso assim, para ele um resultado, foram continuando debaixo da graça. Chega perante o mar vermelho, é a história conhecida do mar, e o fundo do mar seca e só. Maravilha, secou, porque quando a água secou, fica lá na ribanceira lá embaixo, né? Cavalo de lamas, e não dá para se descer nem para subir, só escorrega. Tem uma fundura imensa, né? Hã? Seria uma fundura imensa. Tem lugar que o mar na Pérsia tem muito fundo, metros de fundura. Mas tem lugar que os geólogos demonstram que o mar tem até 7 km de fundura, é muita coisa. Chegou ali, Se não tivesse subido, não tinha como eles passar, no mesmo seco. Além que a fundo do mar subiu e a terra não secou. Deus é Deus. De graça, mas isso é graça. Israel não estava só estava compromissado em temer a Deus e guardar a aliança da fé, que é aquilo que a pessoa não vê, mas crê. É a aliança da fé nas coisas que não se vê. E continuou. Chegou o povo lá no pé do Monte Sinai,
que é o perigo que eles pediram só para evitar. Se não tirar o contrário, o perigo é muito grande, vai dizer isso. É um grande perigo da pessoa se vacilar. E quando Deus pretende não fazer mais nada, a pessoa não vai mais crer Deus. Ficou ruim, não é? Perigoso, irmão. Aqui no capítulo 19 do livro de Êxodo, primeiro até o por aí que ele teve a 4 para nós ganhar mais tempo, essa palavra de Deus. Quer alguém queira ler? Quer ler, irmão? Pode ler. 19, versículo 4 ao 6. Até o 7, irmãos. Evier, Doidane, Atiodoma. Não, irmão. Nós estamos lá em Êxodo. Esse é 19, 4. 19. Isso. Contrário, se não se der a leitura, vamos ver. Vamos ver para fazer a nossa sistema. Pode ler, irmão. Pode ler. E tenho visto que fiz aos egípcios como vos levei sobre as asas das águas e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar das minhas alianças, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdotes, e na nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Isso. Eu não completo o versículo 8. Então o povo respondeu a um, tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. A Bíblia é um livro espiritual, é a parte de espiritualidade no centro. Só que a Bíblia Sagrada também é um livro científico. Quando eles disseram tudo que o Senhor mandou fazer, iremos fazer, eles se usurparam. Eles não colocaram a permissibilidade. Se Deus permitir, se vivermos fazendo. Vemos essa advertência corrigida por Cristo no Novo Testamento e os apóstolos também. Então eles disseram, tudo que o Senhor mandou, vamos fazer. Isso é, ora isso é falta de silêncio no que está em perigo, falando. E eleva um tom de superfície. Eu vou fazer. Nós já tivemos um comentário várias vezes que quando for fazer um compromisso a Deus, não diga eu vou fazer em nome de Jesus, só isso. Diga, usa a palavra científica, é indispensável. Isso. Se viver, se eu permitir, ou se permitir, vamos fazer isso ou aquilo. A pessoa que está dizendo que pecar, até mesmo se não quiser. Só que aqui não, aqui eles fizeram um tom de solenidade. Tudo que Deus mandou fazer, vamos fazer. Aí Deus deu uma regra a eles, a lei. Aqui no lá mais para frente de Êxodo 23, 10, vamos ver o que diz a palavra. Um pouquinho mais para frente, já é lei. Daqui no livro de Êxodo, de Gênesis, de 12 de Gênesis até 19 de Êxodo, era
e o sábado. O ano de descanso é o sábado. Aqui já entra a lei que a pessoa deveria trabalhar quantos anos? E se o 7º ano descansar. É lei. Era lei. E se não descansasse, o que ele fazia? Trabalhava e cansava a pessoa e cansava a terra. Então, havia duas canseiras. A terra emagrecia, não produzia como deveriam, as pragas viriam por causa da queda do ano sabático. E isso aconteceu. Israel, na lei, transgrediu, sabe quantos anos sabáticos eles transgrediram? 70 anos. Sabático. A ansiedade, a falta de confiança que bateu o coração e disseram: nós vamos trabalhar porque nós comeremos esse ano. Só que Deus tinha dito, como a Bíblia não tem ordem cronológica, tem. Não. A Bíblia não tem ordem cronológica. A Bíblia, ela
Aí o Senhor encarregou para edificar o templo lá em Jerusalém, e os judeus teriam que subir, porque estava prestes a Messias nascer. Mas o que nós estamos comentando é o sofrimento que esse povo passou desde Jerusalém até viajar para a Babilônia, e eles têm um regulamento severo sobre a alimentação, uma boa culinária que não tinha os babilônios. Então eles agora iam passar por humilhações, além de ser escravos, querer comer comidas que não eram apropriadas para eles, segundo nós vemos no livro de Daniel e outras coisas mais. Aí Deus, porque eles estavam debaixo da lei. E mesmo os irmãos compreenderam a razão da oração de Daniel, a razão por qual Daniel orou 21 dias, só que Deus respondeu ao profeta no primeiro dia, não foi? Já tivemos isso comentado. No primeiro dia. Só que houve a resistência dos reis da Pérsia, da Média, uma reunião da diretoria, para que Israel não saísse lá, porque o povo judeu é trabalhador. Aonde ele chegou lá, o faraó lá do Egito, exatamente do rei, onde os judeus chegavam, eles não mediam distância, não, eles trabalhavam e progrediam mesmo. E eram abençoados eles trabalhavam. Então, eles formaram lá um decreto para Israel não sair naquela época. Só que se Israel não saísse naquela época, o que aconteceria? Deus seria falso. E como Deus é justo, não era 69,5, nem 71,5, era 70. Chegou o momento exato que Israel precisaria sair daquele local, porque a conta estava a seco, já estava em acerto. A conta sabática tinha sido quitada. Mas isto na época da lei. Agora os irmãos imaginam bem como às vezes por causa de palavras precipitadas, a gente assume, passa por sofrimentos desnecessários. Sim. Por isso que quando Pedro foi pregar para o povo da graça, ele citou as mesmas palavras que a irmã acabou de ler. Vós sereis o sacerdócio real e o povo santo. Aí depois que a lei parou o ministério de João Batista e foi reforçado o ministério de Cristo, agora naquela promessa que Israel rejeitou, agora ela veio sobre nós, somos reis e sacerdotes e profetas também, por causa que esta é a promessa plena da graça do Senhor, nosso amado Deus. Por isso que a salvação nos tranquiliza. E não tem como não a pessoa não sentir a suficiência da salvação, a menos que ela não compreenda a salvação. Porque Deus trouxe essa missão plena. E Israel sofreu com muitos outros pecados, mas estava tudo realizado dentro da lei. Por que Israel não chegou para Deus e disse: Senhor, me perdoa? Não. Por quê? Eles fizeram a transgressão pública, sabática, e quando Deus entregou a lei, quando Israel falou essas palavras, sabe quantos anjos vieram como disposição de Deus, comitiva de Deus? 10.000 anjos. Não foi somente Deus falar: olha, então está bem, vamos fazer isso. Vou dar as ordens e vocês vão fazer. Não. Deus entregou o comentário do povo, a lei referente ao comentário do povo, a 10.000 anjos. E os 10.000 anjos colocou-se, aquela comissão, colocou a lei na mão de Moisés. Lindo. Está em Deuteronômio 33, versículo 2. O Senhor veio com 10.000
miríades de anjos, 10.000 anjos, trazendo consigo fogo da lei. É mencionada essa lei pelos anjos na Bíblia 3 vezes, em Gálatas 3:18, em Dita por Estevão, quando estava discutindo com os judeus sobre a lei e a graça, capítulo 7, versículo 53 de Atos dos Apóstolos. A lei foi dada pelos anjos. Foi um algo que, se a pessoa cometesse pecado, ela sofreria o dano daquilo que cometeu. Então, aquele regulamento daquela lei, o que aconteceu? Trouxe para o povo um clima pacífico ou um clima agitado? Clima. Vou contar mais do passado por irmão, como sempre, mas foi assim. Uma coisa agitou. Um irmão dava um tapa no outro. Feria o rosto do outro. Ou às vezes quebrava o dente. O que acontecia, irmãos? Quebrar o dente. Outros tinham que quebrar o dente do outro. Depois nós vamos ver isso mais para frente. Está compreendendo? Sim. Um homem tirava ele dava um tapa na pessoa. Uma pessoa recebeu um soco no olho. Perdeu o olho ou inchou o olho. O outro também tinha que receber o mesmo soco. Porque era assim, né? Era A lei. Mas depois que Israel rejeitou, olha o que está Mas é a mesma coisa, tem gente que é dentro por dentro e outro por fora. Então agora veio o Espírito de Deus, não somente em palavras, mas em virtude. E nos trouxe esse clima chamado clima pacífico. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, a gente começa a ganhar dentro da igreja muito forte. É verdade, né? Tem momento que o inimigo não vai buscar ninguém lá de fora para trazer o problema para dentro da igreja. Se nós não vigiar, o inimigo vai contratar nós mesmos. Jogar um contra o outro, né? E joga um contra o outro. Porque nós estamos com a visão dos irmãos ou das irmãs de uma maneira preventiva. Se o irmão pecar, se o irmão falhou, vamos compadecer. Vamos orar, né? Vamos ajudá-lo, porque falhou, mas ele tem vontade de prosseguir contra isso. E assim finda, mas nós estamos vendo hoje um clima grave. Não estou dizendo aqui no Recife assim, mas na obra, a coisa está grave, porque a graça está em abundância e muitas vezes o inimigo contrata pessoas dentro da igreja para se causar uma revolta contra a outra. Nem precisa ir lá fora. Então vamos tomar cuidado de criar para ser de ter. Disse Jesus, deixa eu ter a minha paz. E a minha paz não. Aleluia. Vamos tirar o pé aqui sempre, irmãos. Quem deixa sua oferta, apresente aí com amor, apresente com alegria, com graça em cada coração. Mas nós estamos compreendendo o que nós devemos estudar a palavra ou não? A gente estuda, crê e cresce na justiça e na graça. Mas tem que ter uma pessoa para nos ensinar, pastor. E essa pessoa é o Senhor. Mas tem mais, tem muitos irmãos aí que podem ensinar, é só dedicar. É o Senhor que tem que Senhor Deus, receba o Senhor da glória, receba, meu Deus, receba, Senhor da glória, nossos ofertas, o Senhor deixa preparado, em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, e assim seja. Amém? Nós devemos, aqui os envelopes que podem gastar, assim pela terra, para a igreja tirar. Isso. Amém.
E foi, o resumo foi esse, deu certo. Pessoas que parecem que não iam entrar em acordo, foi a maior facilidade. Mas primeiro Deus veio o quê? Aquele ano, aquela graça, chamada o quê? Revelação. E eu, irmãos, guarda uma palavra em cima para você também tem uma palavra para o irmão. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né? O inimigo do lote de Deus, né? Ele quis nos envergonhar, né? Lote de Deus. Mas que a última resposta é Deus, né? Aí já veio para o meu encontro, veio a comemoração, preguei, foi bom. E eu falei para o meu patrão, que a última resposta é Deus, né? Então, o lote de Deus, ele falou assim, por mim mesmo, eu já não tirei mais essa empresa, já ia para outra, já ia ensinar para outra, né? Aí o lote de Deus foi outro dia, Deus deu aquela paz no lote de Deus, nós fomos trabalhar. E Deus me deu assim uma alegria no meu coração, eu comecei a trabalhar. Fiz mais produção do que naquele dia anterior. E de repente chegou o fiscal do lote de Deus, Deus confortou meu coração, deixou ele errado. Aí meu patrão do meu lado ali ficou tranquilo também. Chegou o fiscal, todo mundo dele, que mandava arrancar na empresa, todo mundo. Chegou lá e me chamou, vem cá você. Foi você que colocou? Essa, né? Eu errei, isso não falha, né? Aí eu lá, se disfarçou, tá vendo, Carlos? Né? Para não prejudicar em todo, né? Tá vendo, Carlos? E jogar para mim e falou assim, realmente eu errei, né? Aí ele falou assim, não consegui, a próxima vez que você fala assim, não tá bom, então a próxima vez não precisa mais atenção. E quando percebi que o lote de Deus ali, começou a brincar com homens, falou que ele tem problema de ataque epilético, né? O lote de Deus, por isso eu posso comprar dele ali, pronto, uma coisa que ele fazia com ninguém. E ali até desabafou com nós ali. Aí meu patrão da escola falou assim, rapaz, foi Deus que levou para cá, fazendo o que ele fez aqui agora, porque arranca a empresa mesmo. Eu falei assim, eu desafio, a porta que Deus abre nem fecha, né? Eu queria uma resposta ao Senhor do mal do Senhor, amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, quem crê nessa vida também nessa noite, amém? Graças a Deus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, amém? Louvado seja Deus, amém? Deus permitindo o nosso contato aqui, louvado seja Deus, glórias a Deus, aleluia, amém? Louvado seja Deus, quarta-feira, louvado seja Deus, é o último da nossa campanha lá do Tiradentes, vai, né? É o pastor lá da cidade de Tiradentes, vai ficar aqui trazer uma palavra, culto com a Fundação Ribeiro, os irmãos que puderam, né? Naquele evento, louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia, quem sabe entender diz amém, amém? Quinta-feira, tudo já sabe, culto doutrinado, louvado seja Deus, tudo sem, né? Louvado seja Deus. Tudo bem? Não, é verdade. O diabo vai ficar aí prendendo, ele vai cajado. Louvado seja Deus. Uma palavra tão gostosa. Louvado seja Deus. Tudo bem aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Era meu para mim vir. Louvado seja Deus. E a obra de Deus. Louvado seja Deus. Pessoal? Glórias a Deus. Engraçado que ele está vindo, né? A gente não pede nada. É difícil porque eu peço que é cumprir quinta-feira. Eu estou tirando ninguém vem. Louvado seja Deus, é difícil o pessoal vir, louvado seja Deus, glórias a Deus, aleluia. E tem gente, louvado seja Deus, e aí não vem para cá, vai para outro lugar. Tem pessoas que não vêm, de culto de doutrina, né? Nós vamos ir para o pastor pede para que o doutrina não vai para outro lugar. Louvado seja Deus, né? Quer dizer, é uma situação delicada, louvado seja Deus, Então, o que acontece, louvado seja Deus? Mas, enfim, a obra de Deus do Senhor, Louvado seja Deus. Deus fez os corações, louvado seja Deus, Gosta de vir todos os cultos, para que culto do teatro ninguém. Louvado seja Deus, É a situação, então, Deus ele contempla todas as coisas, louvado seja Deus. Isso é porque agora não está mais como antes, quem lembra antigamente? Se agora algumas coisas já não vêm, desculpa, já foge, corre. Imagina como fosse antigamente. Não vem mais na igreja. Não é assim? Louvado seja Deus, E culto de oração também, louvado seja Deus, Glórias a Deus. Hoje eu fui na Madalena, que eu estava atrás do que se chamava convertido. E eu cheguei lá, culto de oração lá, louvado seja Deus. Uma vez culto de oração, eu estava na Madalena ali, louvado seja Deus, A maioria das igrejas, louvado seja Deus, na segunda-feira, e aqui é sexta-feira. Como culto de oração sexta-feira, porque eu tinha que obra de macumba, feitiçaria, E nós estamos orando, louvado seja Deus, então como assim, dou crédito. Mas sexta-feira é terrível, o
louvor, né? Está aí fazendo obras, né? Obras do mal para a família, para os lares. Glória a Deus, né? E nós aqui, glória a Deus, nós estamos ali, quem está buscando a bênção para nós estamos intercedendo para as outras pessoas. E estamos trabalhando para Jesus, quem entendeu, diz amém. Mas nem todo mundo quer, né? Todo mundo só quer bênção, vitória, né? Quer pregador, que revela bênção, vitória, imediatamente, né? E no dia que Jesus está aqui, né? Nós com culto também de obediência. Quem entendeu também? Olha para as palmas bem forte, palmas de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Deus permitiu, louvado seja Deus, né? Nós vamos aqui no sábado. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Né? Santo de Israel. E domingo, louvado seja Deus, né? É o culto, louvado seja Deus, no grupo, louvado seja Deus com família domingo, né? E Deus permitindo, louvado seja Deus, né? Estar aqui, né? O Servo Santo fazendo a palavra. Quem crê que Jesus está aqui todas as noites de Israel? Jesus ele está aqui todas as noites, louvado seja Deus, ele nunca falta. Amém? Quem crê nessa vida aqui nessa noite diz amém. Amém? Que Deus abençoe de cada irmão, de cada irmã, amanhã, louvado seja Deus. Amém? Louvado seja segunda, quarta, sexta, domingo, nós temos a coração deste lugar. Né? Louvado seja Deus. Nossa irmã Ricardo estava ali, ele é o segundo dirigente, eu não nem como é que estava, graças a Deus ele está bênção, sabe por que está bênção? É porque tem mulheres de oração, tem pessoas de oração na igreja. Sem oração, a igreja não há irmãos. Né? Então, nós teremos a igreja só começa através das orações, porque através das orações, Deus envia os anjos e começa a abençoar, começa a repreender o mal, começa a dar vitória através das orações. Igreja que não tem oração do lado de Deus, do lado de Deus não tem vitória. Quem entendeu também? E a igreja são glórias, quem entendeu diz amém. Amém? Que Deus abençoe cada irmão, e se Deus sabe se unir as palavras, vocês apoiam também. As perguntas simples, mais simples. Nome, sem capítulos, sem versículos. Que é um motivo que também de prova muito boa, né? Uma alternativa, né? Só que deixa uma mente. 3 perguntas para você definir a certa. 3 perguntas, 2 erradas e uma certa. Para definir. Mas é uma das melhores, um dos melhores meios para a pessoa se desenvolver a mente. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho, apresentar os outros, apresentar também o povo de Israel. Não esqueçam que a Bíblia diz que somos mais abençoados na família quando apresentamos a nação de Israel em oração. É o mandamento de Deus por meio da promessa e do juramento dele. Depois nós vamos chegar à conclusão que nós, presentes para estrangeiros que recebemos a palavra, somos enquadrados na 7ª promessa que Deus fez a Abraão. Isso é coisa muito rica. Glória a Deus. Senhor nosso amado Deus, o Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, te agradecemos por esse trabalho maravilhoso. Meu Deus, apresentando também a nação de Israel, apresentando os enfermos, Senhor da glória. Ó Deus, em modo geral. Ó Deus, os que estão detidos por algum motivo ou até sem motivo, Senhor, Deus escapa no pecado da virtude divina, Senhor, da tua santíssima palavra, do teu poder santo, glorioso e maravilhoso, e permanece o grande Deus para sempre, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém.